Olá, Olá, boa me ouve noite. bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos. Tá me escutando, Leandro? Eu te escuto bem, eu só não sei se eu Ah, preciso aproximar meu microfone ou não. Assim, ó, não, sem, não precisa, não. tá bom? Tá bom, Beleza, tá ótimo. Vamos esperar só mais 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, para ok. a gente começar. Boa noite aos que estão entrando aí. Vamos aguardar. Beleza, Rafa. É porque eu usei o meu fone no computador e não funcionou. Aí, não sei o que aconteceu. Por isso a pergunta. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver o pessoal entrando e aí a gente começa. O problema é que é a questão do tempo, né? Porque é Uhum. limitado. Então, Dependendo de quem estiver mas falando, do que estiver falando, isso pode ser melhor solução e não problema. não, mas se houver necessidade, a gente abre outra, não tem problema. Semana passada a gente terminou às 8 horas, no sufoco. Entendi. Mas semana passada foi especial para os alunos de graduação das dúvidas sobre o semestre. Aí Uhum. ficou bem Imagino. tenso. Rafaela se manifestando aí. É, já conhece, né? É. Pode se manifestar. Gente, eu vou começar a falar devagarinho, enquanto o pessoal vai entrando, né? Só para a gente não ficar aqui parado, que dá agonia. O Leandro já está se balançando, né? Mas Então, aí é o natural, né? Aí é o natural. então a gente vamos dar início, né? À nossa live de terça-feira, né, às 6 horas da tarde. Né? Hoje a gente está aqui com o farmacêutico Leandro Cabral Pereira. O Leandro ele vai falar para a gente sobre desafios em tempos de desabastecimento, o papel do farmacêutico hospitalar. Então, o Leandro vai falar um pouquinho sobre essas questões que muitos farmacêuticos vivenciaram e ainda vivenciam e talvez possam vir a vivenciar novamente, em função dessa situação específica que a gente está passando nesse ano, a questão do desabastecimento de medicamento, né, que foi até questão de. Foi divulgado, né, nos jornais, né, convencionais, né, a falta de medicamentos, o que fazer, e quem tem que providenciar o medicamento é o farmacêutico. Então, o que o farmacêutico pode fazer para tentar solucionar esses pormenores que podem acontecer em situações mais tensas, né? Como foi o caso, como está sendo o caso da pandemia. Então, Leandro, como é de praxe, peço para você falar um pouco sobre o assunto e depois a gente abre para perguntas. Muito Beleza, obrigada. Sabrina. Obrigado pelo convite. Eu coisas importantes. A primeira delas é que, até onde se saiba, né, eu não ouvi nenhum relato, não há no mundo nenhum farmacêutico ou profissional de saúde de outra categoria que seja que tenha vivenciado, enquanto profissional de saúde, outra pandemia como essa, né? Assim,
assim, não tem muito, né? E depois que eu estava relendo, né, o título que eu coloquei para essa nossa live, eu fiquei pensando que talvez informação. Então, Leandro, Leandro, caso tenha Leandro, travado, vocês me avisem, porque você travou aqui para mim, tá, Sabrina? então, Oi? eu acho que está travando para todo mundo. Eu, na realidade, eu não consegui entender nenhuma frase completa que você falou. E estão colocando aqui que o áudio está ruim. Você pode tentar repetir? Ou então. Agora travou de novo. Então não está travando só para mim. Eu pensei que fosse só para mim. Vamos ver o que ele vai. Melhorou? Alô? Oi. Oi, Agora melhor? voltou. Agora eu acho que voltou. Melhor, melhor. Então Tá, então começa vamos do embora. começo, porque Do travou começo. tudo. Tá, antes de mais nada, então, quem ouviu tudo, se é que alguém ouviu tudo, desculpa para ouvir de novo, que tá... Acho que não. Então, vamos lá. O que eu estava dizendo é que, assim, ninguém vivenciou, pelo menos como profissional de saúde, né, a pandemia de 1918. Então, hoje, né, você, qualquer situação, ela não tem muito certo e errado, né? Você tem que ter uma noção mínima, né, do que você está fazendo, né? Mas, assim, eu acredito que não houve nenhuma pessoa atuando como profissional de saúde lá em 1918, que poderia ter as pessoas que estavam nascidas, né? Mas exercendo, que eu saiba e tenham chegado agora com uma lucidez suficiente para opinar, e conhecimento de recursos e etc., eu acho que não tem. Então, assim, eu acho que todos nós estamos completamente no ponto zero da questão. E falando, né, sobre o tema da nossa live, eu percebi que, assim, eu acabei dando um enfoque na questão dos insumos, mas o farmacêutico ele tem ação fundamental, além da carência de insumos, na carência de informação das pessoas. Então, assim, eu né, assim, separei, assim, eu estava às vezes olhando fora da câmera, mas eu estou com algumas coisas abertas aqui para lembrar que eu separei temas relacionados, assim, a essas questões, por exemplo, de envenenamento por uso de banhos e, inclusive, tomando desinfetante porque ouviu alguém falando. Então, assim, a questão da informação, ela também da nossa seara e a gente também tem que se comprometer com isso. Tirando um pouquinho da realidade da farmácia hospitalar em si, a gente tem relatos de reportagens, por exemplo, de farmácias comerciais, né, drogarias, vendendo ivermectina por R$ 590, sabendo que é um medicamento que custa 1/10 disso, ou 1/100, talvez. Então, como é importante, tanto nas questões de informação, quanto de desabastecimento, e as questões éticas e morais também, mas aí acho que isso não tem muito a ver com a profissão. E, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vive realidades diversas. Eu sou servidor, né, eu sou funcionário do INCA. É uma coisa que eu quero destacar, que eu não trabalho no setor de compras, então algumas perguntas que forem muito específicas de processos licitatórios, talvez eu possa ficar devendo uma resposta mais precisa. Porém, a gente sabe que o processo de compra num bem público é diferente das redes privadas. Dentro das redes privadas, você ainda tem diferenças, porque existem algumas redes que, por exemplo, têm os seus convênios com os planos de saúde que mencionam a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento de referência. Então, no momento de desabastecimento, o referência sai do mercado, o que você faz? Você não fornece, eu compro o similar, eu compro o genérico,
pode, não pode, essa revisão de contrato ela tem que ser feita, e isso abre, né, assim, precedentes para diversas mudanças de realidade. Fora isso, eu também queria colocar assim, que a minha ideia com essa live é muito mais fomentar uma grande, sei lá, uma grande festa da criatividade para que as pessoas elas não achem que eu vou trazer aqui, está deslizando aqui o meu celular, eu não vou trazer uma resposta mágica, até como eu falei, porque a gente não tem um precedente e também porque cada realidade é uma realidade. Eu dei o exemplo dos hospitais privados, ainda tem a questão dos hospitais maiores, menores, um hospital que tem um perfil mais cirúrgico ou não. Então, assim, eu posso ter um hospital com um orçamento de 1 milhão e de 100 milhões, ou de 100 mil. Então, falar de comprar coisas é muito relativo, né? Então, assim, com relação, aí falando especificamente desse momento de pandemia, eu encontrei um artigo muito bom, eu vou me atrever aqui no inglês o nome da revista, né? Research in Social and Administrative, ou Administrative, não sei, Pharmacy. Então, traduzindo, eu não vou me arriscar de novo no título, os autores Badeldrin e Atala, o título é o desabastecimento global de medicamentos relacionados à Covid-19, o impacto no tratamento do paciente e estratégias de mitigação. Então, de cara, a gente já está falando de segurança do paciente. E não só na questão de faltar medicamento. Por quê? Quando você tem lá uma padronização, eu uso para a sedação do paciente sempre um medicamento tal. E esse medicamento, ele sai do mercado, você, farmacêutico e equipe médica, né, lógico, quando eu falo você, farmacêutico, eu já estou englobando a equipe toda, né? Tem que já ter definido o protocolo do novo medicamento, no que diz respeito a qual dose utilizar, qual tempo de tratamento, se o que você usava, ele era um sedativo que é armazenado em geladeira e o atual não é mais, ou o inverso, que é você ter uma geladeira maior, talvez. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A questão de substituir o medicamento, especialmente quando a gente fala de medicamentos que têm uma nomenclatura parecida, pode gerar um maior potencial, né, de erros de medicação. Roucurônio, pancurônio. Trocou, a dose é diferente, o fluxo do dripping é diferente. Tudo isso tem que ser revisado. E tem que ser revisado, claro, mas tem que ser com embasamento e informação científica. Então, assim, temos os guias, os guidelines da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, temos as internacionais também, diversas. Nós temos, né, no Brasil, quase que um por estado, às vezes mais de um por estado, centros de informações de medicamento, Ceatrim, da UF, ou então da UFRJ, tanto o filial, a unidade de Macaé está fazendo um trabalho super legal com relação à tradução de todos os medicamentos com potencial uso em Covid-19, eles traduzem as tabelas que são atualizadas lá da Associação Americana de Farmacêuticos Hospitalares, né, a ASHP, a sigla em inglês. Então, é muito importante a gente ficar atualizado para saber o que fazer e o que substituir. Mais uma discussão interessante é que, assim, mudou o medicamento que a equipe está acostumada a usar. Então, você tem que aumentar o monitoramento dos pacientes. Porque, quando eu sempre uso o mesmo medicamento, eu sei que a reação pode ter essa, mas mudou. Então, pode ser que o perfil de reação também mude. E você talvez vai ter que ficar com um olhar, né, mais tempo. Outra questão, e aí sim relacionada diretamente à questão da Covid, né, 19, é que, assim, você vai pegar um setor e vai fazer
aquele setor com aquela equipe profissional exclusiva e somente ela vai ficar tratando pacientes com Covid, porque esses profissionais, sei lá, não são grupo de risco e tal, e aí você vai sobrecarregar essa equipe, ou você vai fazer um revezamento, e aí, de repente, uma pessoa que nem era tão acostumada a ficar na clínica, ela vai ter que passar pela clínica para que você consiga diminuir a exposição do resto, assim, linearizar a exposição da equipe. Outra coisa também é a questão de interrupção ou diminuição dos ensaios clínicos. Por quê? Vamos supor, vou dar um exemplo real, né? Aconteceu na França, desabastecimento de Propofol, e a associação lá, o equivalente à Anvisa daqui, que se eu me atrever no inglês, no francês, eu não vou mesmo me atrever, o equivalente à Anvisa liberou o uso de Propofol de uso veterinário em seres humanos, porque acabou o Propofol. Simples assim. Mas antes disso, estudos clínicos que possuíam como linha base, né, como o grupo controle o Propofol, ou pararam, porque esse Propofol foi usado na assistência e não na pesquisa, ou diminuiu assim, o N absurdamente, para não parar a pesquisa, beleza, mas assim, com o mínimo possível de uso, porque está precisando do Propofol. E toda a questão de frustração e ansiedade dos atores envolvidos, né? Vou acelerar, mas assim, como papel do farmacêutico, desenvolver diretrizes para o tratamento baseado em evidências, formular procedimentos especiais para aprovação de certos medicamentos, porque não dá para... Vou dar um exemplo nível, né, geral, né? Falou da questão da cloroquina, sumiu a cloroquina do mercado. Aí quando veio a questão da ivermectina e do Anitta, desculpa o nome referência, né? O governo já inicialmente primeiro colocou como controlado, né, exigiu a retenção de receita para depois divulgar, e aí já foi menos pior a questão de desabastecimento. Mas também cabe dentro da unidade você falar, tem que ter um formulário para determinar o motivo da administração daquele medicamento, porque senão você desabastece o seu próprio, né, almoxarifado. Os locais que têm algum tipo de prescrição eletrônica que gera alarmes, né, sempre gerar um alarme quando esse medicamento novo ou para esse fim for utilizado, ou alguma substituição, e pensar algumas estratégias, onde eu falo da questão da criatividade. Tem algumas coisas mais gerais e que são mais gerenciais, por exemplo, se você está com uma questão precisando preservar o uso de alguns sedativos, talvez você tenha que diminuir o número, de cirurgias que você vai fazer. Porque no pós-operatório, pode ser, ou na própria cirurgia, ou no pós-operatório, pode precisar de mais ou menos tempo de sedação. E aí, né, mas aí é muito fácil eu falar isso daqui da minha realidade. Agora, tem um hospital que é exclusivamente cirúrgico. Eu vou mandar fechar o hospital? Não vou. Então, né, tudo é história. E alguns exemplos, assim, que eu achei muito bons, que eu vi tanto nos textos, assim, que eu dei uma lida, quanto algumas também, assim, ouvindo de colegas, substituições que a gente às vezes não espera, porque, por exemplo, sempre se usa fentanil e não remifentanil. Isso está relacionado também a custo do fentanil. E aí, mas se acabou o milho, acabou a pipoca, né? Então tem que, mas também vi algumas ideias muito boas. Por exemplo, pacientes que já estão já em processo final de sedação, né? Indo para acordar, né? Diminuindo a quantidade de fentanil intravenoso e fazendo fentanil transdérmico. Ok, é muito mais caro, mas é aquilo, é criatividade, é brainstorm. Paciente sedado, acabando o Propofol e Midazolam, usaram sonda nasogástrica para fazer sedação por lorazepam oral.
e desmedetomidina venoso. Então, assim, é essa brincadeira que é a minha proposta. Não é dar resposta de nada, porque cada realidade é uma realidade, mas de falar, cara, a gente tem um conhecimento de farmacocinética e de farmacodinâmica e até de farmacotécnica, porque não sei se pode chegar ao ponto de, nessa de fazer por sonda, de pegar algum comprimido, transformar em forma líquida, enfim. Até a farmacotécnica pode entrar nessa brincadeira. Então, é isso. Eu quero jogar isso daí. Eu falei uns 20 minutinhos, acho que já tá bom. E lembrar também que, além do farmacêutico ter o seu papel, né, a gente também tem o papel dos formuladores de políticas públicas, né? Só que, para isso, a gente tem que começar tendo o ministro da Saúde, mas essa parte a gente deixa para outra condição. Bom, vamos deixar rolar e aí vamos ver o que a gente fala nas perguntas. Se for lembrando mais algum caos, a gente vai contando o caos. Beleza, Leandro. Então, pessoal, se vocês quiserem ir fazendo as perguntas, é só colocar aí, postar as perguntas, né? Eu acho que é interessante isso que você abordou, no sentido de que muitas vezes o farmacêutico meio que fica esperando o médico para saber qual vai ser a proposta, né, de mudança. E muitas vezes se chegam propostas de protocolo que gera algumas dúvidas, né? Então, quando você levantou essa questão, né, de ter que ter referência científica, né? Tem que ter alguma coisa que indique que possa ser substituído ou não para se obter o objetivo X, né? Então, essa questão do fentanil foi algo bem, bem interessante, né? Que eu acho que várias unidades hospitalares passaram pela questão da falta, né? E acho que o Propofol também, se eu não me engano, teve falta em algumas unidades. A gente fazer se você está com a UTI lotada, né, de gente entubada? Não, a gente teve não chegou a faltar, mas a gente ficou bem apreensivo com relação a cisatracúrio lá na unidade, assim, vendo acabar e o fornecimento não chega e é por licitação, então é um pouco menos ágil do que uma compra direta e ao mesmo tempo os hospitais privados e aí não tem nenhum problema moral com isso, mas eles compram de forma direta, então é mais rápido. Então, comprando, né, os lotes inteiros das indústrias e é isso. Deu uma travadinha. Vamos aguardar. Mas essa questão até de estocar é complexo, né? Porque as próprias indústrias elas têm um limite. Então, outro dia eu estava lendo uma reportagem, eu acho que era o diretor da Bayer, do Brasil, e ele ressaltando justamente essa questão da vacina, mas que uma preocupação são os frascos, as seringas, os insumos que estão relacionados com o invase da vacina e tal, e que não tem produção mundial que contemple a vacina para todo ou maior parte da população mundial. Então, acaba que a estocagem nem sempre é viável por conta justamente de uma demanda, um limitador da própria produção do medicamento, né? Então, as indústrias também tiveram que mudar o ritmo delas de produção, principalmente dos analgésicos e sedativos, para poder abastecer, né? Porque foi tudo muito de repente. Eu acho que esse que é o grande problema em situações extremas, assim. É tudo tão de repente que
a estrutura que está em volta demora. E aqui no Brasil a gente tem um problema sério, que é a falta de tecnologia, a importação de N produtos, né? Então, a própria indústria farmacêutica, apesar de a gente ter várias indústrias por aqui, mas os insumos, eles vêm de fora, né? Eles são importados. E aí isso gera um retardo, né, na questão do abastecimento. Então, na realidade, assim, você está dentro lá do hospital, vendo essa questão da falta do medicamento, discutindo com a equipe médica qual o medicamento que pode substituir, mas não adianta todo mundo correr junto, porque lá na indústria você tem uma coisa muito anterior, né? Lá na própria produção você já pode ter um entrave nesse processo. Então, é complexo essa logística toda, né? Desde da produção até a chegada ao paciente, né? Na forma direta. Então, é bem complexo isso. Não, sem dúvida. Só para saber que a Rafaela escreveu aqui, eu fiquei sem áudio, eu troquei o fone, melhorou? Melhorou. Ah, tá. Não, beleza. Bom, tá passando aqui, a gente tenta ficar atento. Não, realmente, a gente tem um primeiro olhar na falta do produto acabado, né? E esquece que o produto acabado precisa ser feito, né? E ainda assim a gente pensa em matéria-prima como os princípios ativos né, e os adjuvantes e tal, e esquece que vidro, seringa, agulha, e aí, assim, é engraçado, assim, porque a gente observa assim, sempre nos grandes filmes, né, assim, de ter uma ameaça mundial, os Estados Unidos vem e lidera, né, e agora ele está fazendo um papel assim, exemplar de comprar todas as unidades de vacina de uma indústria e dane-se o resto do mundo. Ah, Leandro, se você tivesse o dinheiro, você faria a mesma coisa? Não sei, cara, não tenho, mas assim, é engraçado que alguns paradigmas são quebrados, né, assim, de questão de poder, do que é poder, o que é possuir, né? Enfim, é filosófica essa discussão. Mas é uma coisa que tem que se pensar. É como você falou, né? Se você comparar o hospital público com o hospital privado. Faltou. O hospital privado vai lá e compra. Nem que ele compre numa farmácia comercial ou direto do distribuidor por um preço absurdo, mas ele compra. O hospital público faz o quê? Não faz nada, né? Você tem que ficar locubrando, fazendo troca e solicitando ao fornecedor que forneça de tal forma que depois não mais sei rápido, o quê. E as questões dos contratos e das licitações e o TCU em cima, e tem que ficar, porque na hora que abre a porteira, né? No caso, quando abre a porteira, aí é o momento também das pessoas mal intencionadas também fazerem o seu serviço, né? Então, Sim. assim, uma coisa, um exemplo que me veio na cabeça agora, num âmbito muito pequenininho, tá? Mas que, assim, que eu achei que foi legal. Logo no momento inicial do boom da cloroquina e hidroxicloroquina, e no caso, conheço algumas pessoas que fazem uso para lúpus e tal. Eu lembro que, assim, de me ligarem perguntando como é que se tinha como ajudar. E aí, assim, algumas farmácias de manipulação cadastraram os seus pacientes que mandavam lá algum comprovante de que o tratamento era de uso contínuo e aí priorizavam essas pessoas para venda. Porque, assim, o nível de encomenda para cloroquina para uso, né, do empírico da Covid, fez com que acabasse. E aí a pessoa que tem fazendo uso contínuo ficou sem, assim, num curto espaço de tempo. E aí houve farmácias que cadastraram. Assim, tem como a indústria fazer isso? É de interesse fazer isso? Não estou jogando pedra em ninguém, não. Estou só jogando pimenta nesse molho aí. A indústria quer vender, né?
Não tem, esse é o objetivo inicial da indústria, é a venda e Mas pronto. como para ela não vender? Eu estou falando para ela vender de uma forma que dê para atender. Mas ela quer vender de tal forma que dê dinheiro. Entendeu? Então, não, assim... Não é caças bruxas, né? Eu entendo em todos os lados, né? Mas, assim, mais uma vez, aí é nessa hora que entra o promotor de políticas, estou inventando, tá? Estou brainstorming, como eu falei, virar e falar assim, ó, eu não tenho como pagar mais caro, mas eu posso te dar um subsídio, você ficar tantos meses sem pagar um imposto tal, e o seu lucro, a sua margem de lucro vai aumentar na unidade, né, na unidade vendida. Mas eu não posso te dar mais dinheiros, mas eu posso te dar menos gastos. Só que aí tem que ter um cara, o regrador lá, o ministro, para meter a caneta e fazer isso, entendeu? Óbvio, mais uma vez, é nessa hora que vai vir o cara lá corrupto e vai querer dar um jeitinho. E tem que ter, a sociedade também tem que fazer o seu papel de controle social, enfim. Mas eu quero dizer que, assim, tem como. Não é zero simples, mas é vontade política, é vontade pessoal, né, dos agentes, dos atores políticos, enfim. Pressão dos movimentos de profissionais de saúde, por aí vai. Não é um negócio assim, a indústria acordou boazinha. Não, não vai. Assim, isso não é errado. O lucro não é o mal da humanidade. O mal da humanidade é as pessoas não saberem equalizar algumas equações, só isso. Sim, com certeza. Mas aí, voltando para a questão do hospital, né, como é que você pode falar assim, um pouco para a gente dessa articulação, vamos dizer assim, que o farmacêutico ele deve fazer nessas situações, vamos dizer assim, mais graves, né, no sentido da falta de um medicamento, visto que a produção, melhor dizendo, a procura por esse medicamento aumentou e aí todos estão à procura. Como é que você acha que pode ser essa movimentação do farmacêutico nesse processo? Bom, assim, antes de mais nada, falando especificamente da pandemia, né, ela não chegou primeiro aqui, né? Então a gente já poderia aprender com o erro dos coleguinhas, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode falar assim, pô, mas lá no meu hospital, pô, não internou tanta gente assim, e tal. Mas você tem que ver já o que pode acontecer, você tem que ser proativo. Mais uma vez, eu não estou falando para você estocar nada, mas você já tem que estar com o plano B, C, D e E no seu bolso. Porque se precisar chegar a isso, você não pode, sabe, assim, nesse exemplo que eu dei lá do Cisatracúrio, não chegou a acabar. Até porque a nossa unidade tem só 6 leitos de CTI, é pequenininho, CTI e tal, não sei o quê. Mas, quando eu vi o Cisatracúrio acabando, eu já entrei em contato com o chefe de CTI e falei, ó, qual vai ser o protocolo de utilização do seu Rucurônio? Isso. Então, tal dose, tal fluxo, no mínimo tanto, no máximo tanto, eu fiz a conta, falei, então cada paciente vai usar, acho que se não me engano, acho que eram 3 frascos por dia. Falei, 3 é ótimo, né? Cisatracura era, sei lá, 25 ampolas. Aí, pô, beleza. 3, eu tenho quantos aqui no meu estoque? Eu tenho 150 no meu estoque. Então, eu tenho 50 pacientes, mas 50 pacientes num dia, né? Então, aí você começa a projetar. Não, mas se todos os 6 leitos do meu CTI começarem a fazer, então eu vou ter que dividir esses 150 por 6, isso dá 20 dias. Então, quanto tempo demora a minha licitação para entregar? E 40 dias já era, tem que pedir com urgência, antes de acabar. Aí, nesse meio do caminho, chegou o Cisatracuro, beleza, não precisou fazer tudo isso. Mas assim, e aí, o próximo passo era pensar, e quando o Rucurônio acabar? Eu vou entrar com, como eu dei o exemplo lá, de algum outro sedativo, lá é padronizado no hospital, não é? Já corre com padronização especial, de caráter especial, ou deixa acabar para depois entrar? E é isso, entendeu? Você tem que pensar, trocar o pneu com o carro andando, mas assim, tem horas que o carro vai estar mais devagarzinho, que ele vai dar uma freadinha para ir no quebra-mola, e vai ter hora que ele vai estar correndo.
E aí você tem que ver que a freadinha pode ser a hora de trocar o pneu. Porque eu acho que um aspecto importante nesse processo é justamente essa questão até da comunicação, né? Entre os profissionais de saúde, né? Você falou, né? Faltou, eu fui lá e entrei em contato direto com o chefe do serviço da unidade de terapia intensiva, né? Então, eu acho que é interessante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes, principalmente os alunos de graduação, né? Eles pensam muito que se você ficar numa parte mais administrativa da farmácia, né, por exemplo, na questão do controle da compra de medicamentos, né, de ver a saída, o estoque e tal, muitas vezes você vai ficar lá dentro, quietinho, no seu cantinho, né? E não necessariamente, Não, porque você numa pode situação até dessa você tem que se lá expor. dentro, mas a sua ação lá dentro, ela vai interferir na vida de todo mundo. Se você não quer ser o porta-voz das más notícias, você pode até repassar essa conversa para você, se você for o cara da compra e não quiser falar diretamente com a ponta, né, que é o médico que usa, ou no caso de material, pode ser o enfermeiro, né, e tal. Beleza, você vai botar o responsável pelo plantão, se tiver farmácia clínica, o cara da clínica vai lá falar, beleza. Mas na hora de resolver, é você que vai ter que ir lá comprar. Então, assim, não é só o cara, o farmacêutico da farmácia clínica que tem que pensar em trocar o Propofol da Zolam por desmetomidina com o lorazepam oral por sonda. O cara do estoque tem que olhar para o estoque dele e falar assim, caraca, eu tô com cheio de lorazepam aqui. O que a gente pode inventar para usar isso? É isso. Eu acho que isso é um aspecto interessante, né? Porque aí não fica cada um na sua caixinha. Uhum. Na realidade, E você tem que ter uma interação ampla, né? eu estou vendo aqui a pergunta da Rafaela, né, de como é essa aceitação da equipe. Então, no geral, varia muito de profissional para profissional. E, no geral, você tem que ter um embasamento pesado para fazer o cara trocar o que ele gosta de usar pelo que ele não gosta de usar. Por exemplo, tá acabando, vamos trocar para não acabar, ou qualquer coisa parecida no momento normal, o cara vai falar, pô, pede uma compra de emergência aí, ele vai tentar meter uma bronca dessa. Só que nesse momento não tem espaço para meter bronca. E aí também, isso é uma característica também da minha unidade, que eu trabalho, eu vejo que, assim, nesses aspectos técnicos, o pessoal, a direção, ela é bem tranquila com relação a isso. Tipo, se a equipe de farmácia fala, tem que trocar, o diretor médico vai virar para o médico e vai falar, tem que trocar. Ele pode até depois chegar na chefe da farmácia no canto, não tem como mesmo, não sei o quê, mas no primeiro ponto, ele vai defender o que saiu da farmácia. Mas tem locais que não são bem assim, né? Principalmente hospital particular, a história é outra, né? Uhum. Eu tenho A e poderia ser A, mas eu quero B e vai ser B. E Uhum. assim, mesmo dentro de uma unidade particular, né, é importante você ter não diria uma limitação, mas um esqueleto básico, né? Porque senão você amplia tanto o seu leque de opções, né, terapêuticas em termos de medicamentos, que pode também começar a ter um custo muito alto. E isso vai ser repassado para o Uhum. consumidor. De alguma forma vai chegar, né, na gente, vamos dizer assim. Então, mesmo dentro de uma unidade particular que é aberto, que se compra de acordo com a solicitação do prescritor, há de também ter um raciocínio lógico nesse processo, porque senão Uhum. você... Não, assim, aquele exemplo que eu dei. Aqui a gente só usa o referência. E aí ele me pediu um omeprazol, ou um esomeprazol. E aí acabou o esomeprazol, vou virar, amigão, só tem um omeprazol. Se o cara virar e falar não quero, pode acontecer de ficar um dia sem o paciente tomar, porque parece que, não sei se essa regra é geral, mas assim, e também já tem algum tempo que eu tô fora da rede privada, mas assim, os desabastecimentos
talvez, né, a palavra é certa, você tem até 24 horas para resolver. Leandro, você pode repetir o início, porque deu uma travada boa no vídeo. Eita. Não, eu estou dizendo que embora não haja uma padronização, né, você também tem um intervalo de que, se o medicamento não é o que é mais comumente prescrito, eu posso estar defasado, como uma das frases que eu falei foi que eu já estou algum tempo fora da rede privada, né? Então isso pode ter mudado. Mas tem um intervalo de, sei lá, 24 horas para você resolver aquele desabastecimento. Então, assim, será que vale a pena trocar, em vez de dar um omeprazol no lugar de um esomeprazol, você deixar o paciente sem? Talvez nesse exemplo sim, mas se for um sedativo, se for um opioide, se for uma forma farmacêutica, será que não vale uma intervenção? Assim, né? Assim, as minhas experiências como paciente ou como parente de paciente, até que não foram tão ruins, porque assim, a gente é parente de paciente, mas a gente também é farmacêutico, né? Então começa a olhar a prescrição, começa a perguntar, né? Assim, não, é isso mesmo, né? Tal, mas aí a gente já, né, com algumas experiências até de rotina, sabe, por exemplo, que um tramadol pode ter um maior potencial médico, aí você começa a ver que estão dando um tramadol, a pessoa não está reclamando de dor, mas como é pós-operatório, é normal dar um tramadol, aí você fala, não, tira o tramadol que ela para de vomitar, e magicamente o tramadol sai e o vômito sai também. Então, assim, isso eu vi como filho de paciente, mas eu poderia também ter visto como farmacêutico clínico, ou, né, enfim, como membro da equipe, né, independente se lá no leito ou não. Acontece. Quando a gente é parente, a gente dá os pitacos também, né? Muitas vezes tem necessidade, mas às vezes a gente acaba não se e às vezes aprende, muitas vezes aprende. Pô, sim, não, sim. aprende muita coisa. Não, a clínica diz isso, ó, isso aqui é X%, a gente passa a monitorar, que aí volta naquele lance do monitoramento. A gente monitora mais, né, e tal, em vez de medir lá sinais vitais de 4 em 4 horas, passa a medir de 1 em 1, beleza, e aí a gente vai seguindo o jogo. Sim, com certeza. Pessoal, tem mais alguma pergunta para fazer em relação a essa questão de desabastecimento, de como alguma novidade proceder? Criativa aí pô, eu quero ouvir, pô, eu quero aprender. Na realidade, assim, o ideal é que se tiver que os farmacêuticos trabalhassem também com a questão de, vamos dizer assim, como se fossem planos de contingência, né? No sentido que, se acontecer uma determinada situação, eu já sei o que fazer, né? Pelo menos mais ou menos, né? Ter um norte. O que a gente não vê muito, né? A gente vê, às vezes, é muito assim, em preparações de grandes eventos, né? Na época das Olimpíadas, teve uma mobilização e tal, mas, de uma forma geral, a gente não tem esse costume, né? No sentido, se acontecer sei lá, alguma tragédia, Não, alguma coisa a gente tem mais plano de grave. contingenciamento para geladeira que quebra. Aí você vai jogar, tem que pegar o medicamento de geladeira e botar na outra geladeira. Agora, acabar medicamento de uma vez, ninguém acha que isso pode acontecer. Ninguém espera. Não é um problema até ser. Mas acontece, né? E passou por agora. É a mesma coisa, ninguém esperava que estivéssemos aqui nesse momento, né? Fosse tudo online para as pessoas que assim podem. Então, são situações realmente extremas. Eu acho que essa questão da pandemia, ela realmente foi extrema. E concordo com você que muita coisa poderia ter sido aprendida, né? Porque demorou aí uns 3, 4 meses para o negócio explodir aqui. Então, acho que não houve aprendizado, inclusive. Eu vou falar que começou sendo uma gripezinha. Não. A questão é do aprendizado mesmo, né? No sentido de
Antes era Mas, você só ter que assim, por procurar. mais que a gente tenha aprendido... Pode falar. Ih, Pode travou. falar, Leandro. Estão me ouvindo? Sim, tá normal. Pode Ah, tá, falar. não, que você tinha travado. Eu fiquei na dúvida. Não, assim, a gente pode até aprender com os outros. Só que se chega também e não tem um suporte de, como eu falei, de política pública, não estou levantando bandeira nenhuma, não. Embora quem me conheça sabe que eu levanto as minhas bandeiras quando eu posso. Mas a questão é que, assim, você tem que ter um norte, você tem que... Alguém tem que dizer o que pode e o que não pode, assim. Tem que limitar. E não foi feito isso, sabe? Assim, e isso passa de... Na minha opinião, isso vai além de questões político-partidárias, entendeu? Assim, é um negócio que, sei lá, ninguém não deram a devida importância para o problema que estava chegando, sabe? E aí, como eu falei, aí quem tem dinheiro compra, quem não tem se vira, e aí vamos pensar soluções criativas. Cara, pô, a solução criativa a gente pensa em investimento, né? Não em vida dos outros, né? Mas, enfim, desculpa, mas eu e meus desabafos. Mas é por aí. E a questão do medicamento, ela acaba muitas vezes sendo banalizada. Então, por exemplo, acho que foi semana passada que eu escutei que uma cidade, acho que da Baixada, agora eu não me lembro qual, tinha o kit Covid. E aí o kit Covid tinha ivermectina para todo mundo. E aí o jornalista questionou a questão do custo e a Secretaria de Saúde, provavelmente, respondeu que isso não era problema, porque já era padronizado, então eles tinham lá. Mas assim, como não? Se eles vão disponibilizar para todo, querem disponibilizar para geral, como diria o outro, é óbvio que isso vai ter um custo para a prefeitura. Né? Então, as pessoas elas se agarram muito no medicamento, que é uma solução fácil, mas esquece que tem toda uma logística envolvida nesse processo, tem toda uma questão de gasto envolvido nesse processo e que vai causar danos depois, né? Posteriormente. Vira meio que uma bola de neve, né? Então, é complicado, é tenso, vamos dizer assim. Né? Não, assim, essa questão do kit Covid, né, o problema é esse kit, né, assim, né, mas ser mais uma vez, né, ser uma resposta mágica, né, assim, se você tomar isso aqui, você não vai ter. Assim, eu entendo, por exemplo, como soube hoje, inclusive, todo sintoma respiratório em idosos nas UPAs são classificados como suspeita de Covid. Isso, até onde eu saiba, é uma política do município do Rio e eu acho isso razoável. Qualquer manifestação daí, né? Eu tenho uma princesa de 3 anos e meio. Então, mas aí o que eu estava dizendo é que assim, o problema de você olhar para o paciente de uma forma diferente não é um problema. O problema é você ter uma resposta. Enfim, tem a velha história do mesmo remédio não funcionar necessariamente da mesma forma, né? Então, enfim, né? Dizem enfim, tem uma piada de baixo calão que eu não vou contar não, mas que fala de um extintor de incêndio num sex shop, mas tudo bem. Não é a mesma coisa que serve para tudo, entendeu? E é isso. As pessoas, elas acham que vai ter o kit Covid, vai ter... E assim, cara, eu queria que pelo menos alguém do governo que soltasse, dos governos, né, que desse uma bomba dessa de kit Covid, que o cara fosse médico ou profissional de saúde, entendeu? Só para isso, assim, só porque, assim, ouvir, com todo respeito, ele tem um conhecimento na área dele lá, mas o cara, ele é formado em ciências militares, ele não tem que falar qual medicamento tem que tomar. Se ele fosse médico do exército e presidente, ele até poderia, entendeu? Ou não, né? Que ele também poderia, em termos de conhecimento técnico, né? Mas aí se ele também tiver algum viés ético, é importante, mas enfim. Eu quero dizer que assim, as pessoas inventam as coisas e não têm conhecimento
técnico, embasamento científico, sabe? Teve uma piadinha da época lá da cloroquina, né, que a ministra Damares, ela colocou assim, o que vocês querem? Que desça um anjo do Senhor dizendo que o medicamento vai dar certo daqui a 2 meses? Aí a resposta que um cara botou na rede social foi, se o anjo descer com um duplo cego, randômico, um estudo randômico, duplo cego, aí tudo bem, senão eu vou mandar ele de volta pro laboratório, sabe? Porque, porra, é isso. Em tempos de pandemia é diferente. Não, beleza, é diferente, mas tem que ter um mínimo de noção, assim, de para que lado tá ventando, assim, não dá para falar que, senão, assim, qualquer medicamento da família da ivermectina vai servir, qualquer medicamento da família da cloroquina vai servir, fora as piadinhas também de memes, né, e tal, falando, né, que vai tomar, como é que é? O pessoal vai tomar a água tônica que tem quinina com água sanitária que tem cloro para ver se dá cloroquina. Pô, daqui a pouco vão estar instruindo isso. Desculpa, eu soltei aqui. Você não tinha escutado, nem tinha lido, né? Vai que, né? Água tônica e água sanitária. Enfim. Mas assim, eu acho que é por aí. A minha preocupação é a carência de insumos e a carência de informação. E o farmacêutico, ele é responsável pelos 2 pontos. Entendeu? Não dá para aceitar qualquer coisa. Mas, pô, sei lá, tem redes privadas grandes fazendo estudos duplo cego, com uso de corticoide, com uso de cloroquina. Aí, pô, beleza, tem que chegar junto e descobrir como é que está funcionando isso. Mas não é tipo qualquer. Aqui nesse hospital todo mundo vai tomar tal coisa. Pô, sabe, você não estudou o que você estudou para ser, sabe, nem babar no sentido de tipo, faz o que a pessoa está querendo e depois fica tomando conta para ver qual M que vai dar. E também, assim, nem para ser escravo de ninguém, baixar as orelhinhas e falar assim, senhor. E assim, senhora. Entendeu? Então, assim, vamos usar aí. Quantas aulas de farmacologia, né, dona Sabrina? Então, assim, vamos usar. Tem que trabalhar sabendo, sabe, o que você tem que ter noção do que você sabe e continuar estudando, para não ficar parado no tempo e falar besteira, né? Também não pode. Com certeza. Até para você conversar com os outros profissionais de igual para igual, né? Acho Exatamente. Que isso é importante, né? Uhum. Bem, Leandro, em função do avançar da hora, quero agradecer bastante. Não, boa. A Rafaela deixou aqui. Gente, não tomem água sanitária, tá? Inclusive, tem estudos americanos e ingleses de pessoas que tomaram banho e beberam sanitizante de uma forma geral e morreram. Outras não morreram, mas ficaram muito mal e não mataram o vírus do Covid, tá? Não é uma sugestão. Por favor. Não, que fique bem claro, né? Então, eu quero agradecer muito a sua participação, foi ótima a nossa conversa, eu espero que o pessoal tenha gostado bastante também, né? Esclarecer alguns pontos aí em relação a essa questão da falta de medicamentos e o que fazer. Acho que a criatividade é o ponto, criatividade com segurança, né? Com comprovação científica. Sim. Né? Eu acho que é por aí. E a relação interprofissional, né? Porque eu acho que os profissionais se ajudam, ainda mais profissionais de saúde. Cada macaco no seu galho e todo mundo fica na mesma árvore, né? Fazendo com que essa árvore cresça. Então, acho que é bem por aí. Então, agradecer bastante, agradecer a presença do pessoal. Muito obrigado pela participação. Semana que vem a gente está aqui de novo numa próxima live. Ainda não tenho certo muito bem a pessoa. A gente está esperando confirmação, mas eu espero que até amanhã a gente já esteja publicando no nosso Instagram. Então, aproveitem, olhem os nossos comentários. O pessoal da graduação, a gente tem posto alguns comentários em relação a esse começo, né, do novo período, nesse novo formato para todos nós. Então, vai dar tudo certo. Muito obrigada, beleza. Obrigada eu agradeço o convite. Vocês saibam que sempre vou estar à disposição. Faculdade de Farmácia é meu xodó, minha casa.
E, né, lavem as mãos, usem máscara, sejam conscientes da sua responsabilidade social, e que a gente saia dessa, sem desabastecimento. Nem de insumos, nem de informação. Com certeza. Eu acho que a informação é o ponto-chave. Abraços, Leandro, fortes para você e para todo Beijo, mundo. Sabrina. Beijo para todos. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.